Enfim, em relação ao tema aqui proposto, que é a PEC 32, na verdade, a nossa vida nos últimos anos tem sido enterrar direitos. Infelizmente, em 2016, com a PEC do teto de gastos, nós tivemos uma perda enorme de direitos do ponto de vista das políticas sociais, com esse espartilhamento de orçamento para realizar as políticas que se tornam tão necessárias e que se fazem tão necessárias, sobretudo no momento que vivemos, no momento de pandemia, onde se viu da necessidade absoluta de nós dispor de um orçamento muito mais amplo e com muito mais elasticidade, que permitisse socorrer o seu povo e fazer as políticas que se tornam necessárias para dar o direito e assegurar o direito à saúde e para erradicar a fome que está graçando nas ruas do Brasil. Depois, em 2017, nós fizemos o funeral dos direitos trabalhistas deste país. E muito triste sempre registrar que, tanto no teto de gastos quanto na reforma trabalhista, e a reforma trabalhista tem uma amplitude bem maior que esta que vamos agora discutir, a administrativa, e a Fernanda colocou muito bem que a reforma trabalhista, a mobilização que se fez, ela teve consequências, inclusive, nas eleições que se sucederam à aprovação da reforma trabalhista. De qualquer modo, não foi para melhorar o Congresso, infelizmente. Penalizaram uns que outros, mas colocaram uns piores ainda do que aqueles que tiraram. Mas a reforma trabalhista também passou batida de um jeito que não conseguimos estabelecer um link entre a nossa angústia de ver os direitos se perder e a população a quem estava sendo retirados os direitos, meio que mobilizada. Confessamos que foi uma resistência muito, muito reduzida. E para não falar da terrível reforma da Previdência, foi uma reforma acachapante para nós também, passou de uma forma também com uma resistência bem reduzida. E por isso eu tenho poucas expectativas em relação à nossa resistência em relação à reforma administrativa. Porque se a previdenciária e se a trabalhista passaram daquele jeito que toca tão de perto a população e que não é abstrata para a população, quanto mais esta reforma administrativa, que toca muito fundo na vida da população, mas para eles é meio que abstrata. E ainda por cima, tal como a Fernanda muito bem referiu, ela está passando como que um saneamento da administração e como que uma reposição de direitos igualitários dos servidores públicos com os trabalhadores da iniciativa privada. Porque os servidores públicos continuam com esse mantra que não tem fim neste país, de que o servidor público é quase o culpado, não dizem da pandemia porque não chegaram a tanto, porque nós ainda não chegámos na Idade Média. Não quer dizer que, como na Idade Média, quando teve a peste, e quando tinha a peste, eram os judeus. Agora aqui ainda não chegámos ao ponto de dizerem que o Covid chegou aqui porque quem traz o mal, quem tem o mal olhado é os servidores públicos. Mas, enfim, aproveitar um momento também, em vez de ser um momento para reforçar o serviço público, aproveitar o momento ainda para causar uma maior insídia entre os servidores públicos e os trabalhadores da iniciativa privada, dizendo, olha, eles estão em casa, home office, têm um emprego garantido, têm estabilidade, mas os outros não têm estabilidade, não têm emprego garantido, mas, sobretudo, o que os outros não têm é políticas públicas que deem subsídios e que deem auxílios para o trabalhador que, em razão da doença, perdeu o seu emprego, ou os pequenos e médios empresários que não conseguiram manter os postos de trabalho porque não tiveram os insumos e os auxílios necessários. Então é um momento bem complicado, não era um momento para o governo apresentar uma reforma desta natureza, porque o momento exige o quê? O momento exige, sim, que sejam feitas políticas de fortalecimento do serviço público, notadamente na educação, onde as crianças que estão em casa mais carentes não têm os meios necessários para acompanhar à distância as aulas que são feitas pelas plataformas. Portanto, vamos ter um prejuízo bem grande para as gerações futuras, porque por ausência de políticas públicas que não alcançaram aos Estados e aos municípios as plataformas necessárias e reforçaram, e não houve dinheiro drenado para essa população que não tem internet em casa, que não tem um mínimo de estrutura para seguir as aulas online. Então, em vez de reforçar esse serviço público, esse servidor, lhe dar também condições, muitos professores não tiveram sequer a formação adequada para fazerem e ministrarem as aulas à distância, não fizeram isso, antes pelo contrário, os deixaram entregar a sua sorte, sobretudo os professores contratados, portanto com aqueles vínculos precários que nós tão bem conhecemos. Por outro lado, os profissionais da saúde, que são completamente também não respeitados,
não apoiados no esforço que estão fazendo, e antes pelo contrário, eles são servidores públicos. É isso que a população tem que entender. Professor e profissional da saúde é servidor público, porque as pessoas acho que imaginam o servidor público, talvez os do judiciário, não sei, os do legislativo, esquecem que a maioria dos servidores do executivo tem até 4 salários mínimos de salário, os que têm um salário baixo, trabalham em condições precárias, mas as pessoas têm essa fantasia na cabeça que foi criada de que o servidor público é o marajá. Então, é fácil passar este discurso. Por outro lado, ele vem também, esta reforma vem acompanhada daquele discurso muito ao estilo de Paulo Guedes, que vai reformar para melhorar. Ele vai reformar para melhorar. Ele não diz que vai reformar, que é para melhorar o ajuste fiscal. Não, ele diz que vai reformar para melhorar a qualidade dos serviços que vão ser devolvidos para a população. Então, este enquadramento da reforma é nefasto para nós. Portanto, assembleias como esta são importantes. Quanto à PEC 32 e à nossa categoria, propriamente dita, temos esse problema de base que passou também para justificar a reforma, de que ela não vai atingir os servidores que já estão no serviço público, que ela só será aplicada e só terá consequências para os novos servidores. Bem, eu tenho a certeza que a nossa categoria é uma categoria com um nível de compreensão mínimo para saber que isto é uma falácia, que evidentemente, que quando nós enfraquecemos os colegas, a categoria, nós enfraquecemos junto. Não há assim, é para os novos, mas eu vou ficar bem. Não, não é para os novos e vou ficar bem. Mas eu vou manter a minha estabilidade. A questão da estabilidade é só para os novos servidores. Não, esta reforma traz mecanismos de enfraquecimento da estabilidade que hoje temos. Primeiro, uma coisa muito importante, acaba com o regime jurídico único, que é um instrumento poderosíssimo, gente, para o servidor público. Está tudo regrado, está tudo estabelecido, tem mínimo de garantias para o servidor. Com esta emenda constitucional, número 32, no que se refere à estabilidade, o que é que se coloca? A Fernanda já abordou este tema, em parte, dizendo assim, a estabilidade hoje, eu só sou demitido se a decisão que me levar à demissão transitar em julgado. O que é que diz a reforma? Não. Se for confirmada numa segunda instância, antes de transitar em julgado, eu já posso ser demitido. E nós sabemos que, em muitos casos, nós temos conseguido reverter, em última instância, decisões de demissão compulsória do servidor. Portanto, é uma coisa que enfraquece. Não é como hoje. Hoje eu tenho a minha estabilidade e a garantia de que só com uma sentença transitada em julgado eu sou demitido. Por outro lado, é possível também a demissão hoje por mau desempenho. O conceito de mau desempenho é um conceito bem subjetivo e, portanto, também vai precarizar a minha segurança no trabalho, o meu vínculo, porque, enfim, um chefe não vai muito com a minha cara, tem muito como fazer assédio moral e me levar a uma situação extrema. Eu tenho falado com bastantes colegas vossos de assédio moral. Pessoas que chegam ao limite, porque, enfim, começam a ser perseguidos. Então, essa avaliação do desempenho é uma avaliação com muita subjetividade. Portanto, ela enfraquece também a minha estabilidade, porque nada me garante que vá ter uma má nota, uma má avaliação, e, enfim, e precarizo não só a minha carreira, que agora, com esta emenda constitucional 32, também praticamente, me desculpem a expressão, vai para o brejo, porque hoje, com a emenda constitucional número 32, não só se abriu a porta da possibilidade de se poder de enfraquecer a estabilidade, como também introduz ou acaba com muitos direitos e garantias já previstos, como adicionais e licenças por tempo de serviço, entre outras. Isso é uma coisa gravíssima também. Afeta o servidor que hoje está em exercício, porque muitas vezes o salário base ele é muito baixo e muitas vezes ele tem uma dimensão de maior expressão por força das gratificações e dos adicionais. A emenda acaba com as gratificações dos adicionais e acaba também com a possibilidade de licença fora daquele quadro normal, licença saúde ou ao serviço de uma atividade que tenha a ver com o serviço diretamente.
não tem mais essa possibilidade de licenças, muitas vezes que se tinha, enfim, de formação, ir para fora, tudo mais, isso fica muitíssimo complicado. Outra coisa que afeta o servidor que está hoje na ativa, é que, gente, a previdência de vocês vai ficar muito mal. Os que estão aposentados, os que têm paridade e integralidade, na medida em que os que estão na ativa não vão ter os adicionais que tinham, portanto, há uma redução, vai haver uma redução ou vai haver um congelamento salarial, meus caros senhores que estão aposentados, acabou. Essa sim, eu não tenho nada a ver. Eu até estou aposentado, o que é que eu tenho a ver com isso? Tem, porque a sua aposentadoria, os seus proventos podem diminuir ou podem congelar e você, como eles dizem, a expectativa de vida é grande, muito embora tenha baixado agora com a pandemia 2 anos, mas é grande, pode ir até aos 80, 90. E olhe lá, não só temos congelamento dos salários, como há o perigo de não mais ter progressão. E você tem paridade e integralidade, mas só que os da ativa vão estacionar, porque eles estão acabando com as gratificações. E, portanto, tem a ver conosco. Então, previdência vai ficar também precarizada. Por quê? Abre-se a possibilidade agora, com essas novas formas de contrato, que a Fernanda referiu, que agora vamos ter praticamente 5 modalidades de contrato. O que é que acontece? Que as novas modalidades de contrato, elas prevêem, inclusive, que as pessoas não descontem para o fundo que foi criado, que elas descontem e elas fiquem no regime geral de previdência, não mais no regime próprio de previdência. Isso o que é que vai acontecer? Que o nosso fundo vai ficar muito magrinho. Então, logo, logo, gente, bem, não só o nosso fundo vai ficar muito debilitado e problemas de lá na frente nós garantimos o pagamento dos proventos lá na aposentadoria, como também vai cada vez mais, portanto, vocês não se admirem, se daqui a uns tempos, aqui na frente, já se diga que o fundo de previdência vosso estatutário é muito deficitário, e ele é deficitário porquê? Porque não há concurso, porque não há novas contratações, porque se fazem cada vez mais contratos precários, então o nosso fundo está cada vez pior, cada vez mais com menos aportes. Então eles vão justificar que provavelmente vocês vão passar, como já foram até 1988, para o regime geral de previdência. Porque até 1988, antes da promulgação da Constituição, o servidor público era essa calamidade. Os cargos públicos eram preenchidos como agora eles querem. Eram preenchidos comissionados não por servidor público, mas por aqueles que agradam e que querem e que fazem parte do aparelho e de estruturação do poder que está vigente neste momento, essa calamidade que nós temos aí no Brasil. Portanto, com esse facto de nós exaurir também e nós precarizar o nosso sistema de previdência, os que estão na ativa se preocupem sim e fiquem junto com aqueles que aparentemente vão ser os prejudicados, quando na verdade vamos ser todos prejudicados. E os servidores que estão hoje na ativa vão ser prejudicados por causa desses aspectos que já referenciei, são 3 aspectos. E, por outro lado, também a emenda constitucional, número 32, ela tem implicações e nós devemos ser abrangentes, devemos ser amplos. Quando nós analisamos uma reforma, nós não podemos pensar na nossa categoria só. Eu quero que pensem, porque é importante a vossa ação, porque quando a pessoa sente que está sendo expoliada do seu direito, tem mais impacto a sua luta, espero que sim, mas ela vai afetar também a sociedade como um todo, não só naqueles serviços que referi, educação, saúde, mas também vai influenciar muito nos municípios, tendo em conta que muito dos municípios, a vida económica dos municípios, assenta muito no movimento da economia por via das estruturas da administração, por via das estruturas públicas da administração. Ora, precarizando as estruturas públicas da administração, nós precarizamos também as economias locais. E, portanto, esta PEC tem influência também em relação a esses aspectos. Esta PEC é perigosa também, porquê? Porque ela constitucionaliza a possibilidade do Presidente poder contratar a iniciativa privada para levar a cargo atribuições que são hoje exclusivamente da função pública. Então, é muito grave. Isto é muito grave. Essa questão da constitucionalização, dessa possibilidade de passar para o setor privado atribuições que hoje são exclusivas praticamente da iniciativa pública, é muito grave. Portanto, também nos preocupa essa questão. A questão também da introdução de princípios. Nós temos a impessoalidade, a moralidade, agora eles vêm, não. A imparcialidade. Gente, daqui a pouco nós estamos tendo um serviço público sem partido. É a escola sem partido.
Quer dizer, a imparcialidade, para que os princípios que nós temos, eles salvaguardam e muito o caráter amplo, universal da prestação de serviço público. Portanto, isso também preocupa, esse princípio da imparcialidade, o princípio da subsidiariedade, também são preocupantes princípios gerais. Parece que não têm nada por trás, mas que podem, mais tarde, enfraquecer a nossa posição. E, portanto, isso é preocupante também. Bem, as progressões de carreira também são altamente comprometidas, portanto, não vamos ter alteração das progressões de carreira, não são discriminadas na emenda constitucional, como a Fernanda muito bem colocou, eles passam tudo para a lei ordinária, há muitas coisas, que é um perigo, que passa batido, há algumas coisas eles vão rebater para a lei complementar, mas tudo muito abstrato, quer dizer, é um projeto de reforma extraordinariamente exíguo, nefasto, predatório, mas com muitas possibilidades de eles, por via de lei ordinária, fazerem muitas maldades e fragilizarem bastante essas questões ligadas ao funcionalismo. Eu, por derradeiro, porque já vi que o tempo não era tanto quanto eu imaginava, quero dizer para vocês que estes fundamentos que hoje trazem para a reforma aqui no Brasil, eles foram utilizados em 2011 em Portugal, pela Troika, sobre a égide de que os servidores públicos eram muito caros, que a crise económica toda era em razão dos altos privilégios que tínhamos, fizeram uma reforma que tornou a nossa estrutura administrativa extremamente precária, que até hoje, depois de 2015, nós estamos tentando consertar com outras alterações, mas como eles constitucionalizaram bastantes coisas, como aqui, que parece poucas, mas são muitas, nós estamos tendo muita dificuldade para voltar ao ponto em que estávamos lá em 2011. Portanto, as experiências, eles trazem muito o nosso exemplo de Portugal, dizendo, olha, eles estavam muito mal, mas depois que fizeram a reforma, olha, ficou uma maravilha. A maravilha é que não tínhamos quase habitantes em Portugal, porque todo mundo fugia, porque não tinha perspectivas de emprego, nem tinham os serviços mínimos. Hoje, depois de 2015, que nós estamos tentando reverter todas as consequências de uma reforma muito parecida com esta, nós conseguimos, através do Serviço Nacional de Saúde, também fazer um trabalho importante. Nós estamos tentando também, de novo, retomar uma administração mais ativa, mais presente e com uma qualificação e um respeito maior ao servidor público, abrindo concursos também, tentando incorporar os contratados, os precários, dentro da administração de novo, porque criou um monstro imenso, a reforma como esta, com a possibilidade de terceirização, com a possibilidade de vínculos muito precários, criou uns monstros na administração, que são as pessoas contratadas, os precarizados, que hoje estamos numa grande luta lá para os tentar trazer para a função pública, através da abertura de concursos, onde todos esses anos que ele tem estado a trabalhar nessa precariedade sejam considerados como pontos em concurso que vamos abrir. Enfim, grosso modo, era isto que eu queria colocar. Tem mais coisas, mas vi que a Fernanda foi muito respeitadora do tempo. Vou respeitar, vou abrir para o debate e estou aqui para o que derem ver, para vocês me perguntarem o que se colocar. E alguma coisa mais que eu não destaquei, que eu acho importante, também poderia a palavra para adendar. Muito obrigada.